Se necessário mudar de postura, não tem problema. Então, cada um de nós vem para o Dhamma de uma forma diferente, né? Cada um chega de um jeito. É sempre curioso conversar com as pessoas para saber como que elas chegaram no Dhamma. Geralmente tem alguma experiência de sofrimento. E aí isso nos força a buscar uma saída para isso. O que é uma volição benéfica, né? Que leva ao fim do sofrimento. Volição que se a gente usá-la e direcionar essa energia com sabedoria, a gente pratica, a gente obtém resultados. Mas a pressa e a ansiedade por obter resultados também já é um obstáculo, né? Ou então querer pular etapas que a gente acha que não são necessárias. A gente acha que o budismo é sobre ser uma pessoa indiferente, né? Que tipo nunca sente, que é legal você falar para os outros, né? Que você nunca está feliz, não está triste com nada, né? Isso é legal, isso é ser budista. E aí tipo, sei lá, alguém vem falar que está passando uma dificuldade, alguma coisa assim, e você fala simplesmente que não, você não está feliz nem triste, que a pessoa simplesmente não tem que estar feliz nem triste com isso. Isso é insensibilidade, né? Isso aí já não está certo. A gente está querendo pular o degrau da bondade e de Sila, né? E querendo chegar no degrau da equanimidade, né? Só que não tem como fazer isso, né? Se a gente pula o degrau, né? A gente não chega no degrau certo no final das contas, né? Isso não é equanimidade, é uma equanimidade sem sabedoria, né? Não tem flexibilidade, né? É uma coisa engessada, né? E aí parece que ser budista é ser insensível, né? Ser uma pessoa indiferente, tipo, não. Tudo é impermanente, logo não vou fazer nada para consertar as coisas, né? Tipo, minha casa está quebrada, não conserto, meu animalzinho está doente, eu deixo ele morrer, e coisa do tipo. O que não deixa de ser grande maluquice das quelezas, né? Você quer pular degrau, quer achar que vai ser mais esperto do que uma tradição de 2.500 anos, né? Achar que pode pular bondade, que pode pular mérito, que pode pular virtude, né? Não, esse mérito e bondade só para quem quer renascer no paraíso. Eu quero Nibbana direto. Mas, meu amigo, você não conseguiu nem passar o primeiro degrau, você quer ir para o último? Como assim? Não dá, né? Não é assim que funciona. O Buda ensinava primeiro a praticar a bondade, né? Abandonar o mal e praticar o bem. Praticar o bem tem várias formas, né? Tipo, a criatividade de cada um. E essa técnica de cada um pode ser usada, né? Não é só dentro da sanga, só com os monges que dá para fazer isso, né? Tem várias formas de praticar a bondade, né? Mas as pessoas querem meditação, querem samadhi, querem sabedoria, mas elas não querem fazer a fundação antes. Elas querem simplesmente uma cobiça. Uma cobiça é um desejo ignorante, né? É um tipo de desejo ignorante. É um bhava tanha por experiências, né? Bhava tanha leva ao sofrimento, né? Isso está na segunda nobre verdade, né? É um desejo sem sabedoria, é um desejo que não está ciente das causas e condições para obter aquilo, né? E a pessoa reclama que a mente é um vulcão, ou que a mente é muito agitada, que a mente não tem paz, que a mente não tem... A mente da pessoa não se aguenta, né? Não se aguenta porque não tem bondade ali dentro, né? Não tem nada... É como querer sentar para meditar no meio do deserto, né? Não tem nenhuma sombra, né? É austero.
Agora, se a gente constrói essa base de bondade, né, tipo, e virtude, né, como se a gente construísse um oásis no meio do deserto e a gente pudesse meditar embaixo das árvores, da sombra, e perto da água, que é muito mais tranquilo e confortável. No centro de meditação, a mente está mais pacífica, está sabai, está confortável, pacifica com facilidade. Agora, as pessoas querem ser mais espertas e pular esse passo, elas querem sentar em meditação no meio do sol do deserto, né? Elas acham que são mais espertas, né? Que elas pulam etapas, que elas julgam que não são necessárias, né? Então, se a gente quer o benefício que o Buda coloca, né? Os benefícios máximos que o Buda coloca, a gente tem que praticar de acordo com o que foi ensinado, né? O Dhamma, se praticado corretamente, vai dar frutos, independentemente da época. Isso é uma coisa que a gente recita nas qualidades do Dhamma. Então, se praticado corretamente, vai dar frutos, né? Porque algumas tradições colocam, né? O Dhamma tem efeito imediato. Aí as pessoas sentam meditação, não vê resultado. Não, o Dhamma não tem efeito imediato, eu não experienciei isso. A gente traduz daquela forma lá, né? Tipo, vai dar frutos, se praticado corretamente. Né? Já coloca uma condição ali. Se antes de você praticar de qualquer jeito, você acha que vai dar certo. Não é culpa do Dhamma, é culpa sua que não está praticando direito. Então não queira ser mais esperto, né? Não queira pular degrau, né? Tipo, base de bondade, né? Tipo, e quando a gente pratica a bondade, a gente vai saber o efeito que isso tem na mente, né? Que traz brilho, que traz energia, que traz felicidade na mente. No aqui e agora, não é depois da morte. Não precisa esperar morrer para saber disso. Tem uma pessoa bondosa que ajuda os outros que estão ao nosso redor quando eles precisam. Tudo isso gera harmonia, gera esse calor humano, esse conforto mental ao nosso redor. Agora, se a gente é uma pessoa egoísta, né, que está simplesmente só preocupado com si mesmo, né, que simplesmente não ajuda os outros, né, que recusa ajudar os outros, não abre mão do seu tempo, né, tipo, tudo isso gera bagunça, né, gera desarmonia, gera caos, gera agitação, gera brigas. E tudo isso não ajuda a mente a se pacificar. E quando a gente pratica a bondade, a gente vai ver claramente na mente o que é maldade, é aquilo que escurece a mente, que traz essa escuridão para a mente. Tira brilho da mente. Essas coisas existem. As pessoas, até a psicologia mesmo fala que não existe bem nem mal, tudo são conceitos da mente humana, ideias e tal, colocadas pela religião e tal. Meu amigo, são pessoas que estão cheias de ideias, né, que não têm clareza mental. O Buda fala que essas coisas existem. Existe bondade, existe maldade, né? É uma coisa que a gente pode experienciar no aqui e agora. Se a mente tiver qualidade suficiente, ela vai ter clareza para separar essas duas coisas, né? E se a mente não tem nem clareza para separar essas duas coisas, como é que ela vai ter samadhi? Como é que ela vai ter sabedoria? É como querer pular degrau. Se a mente não tem sensibilidade para saber o que é o certo e o que é errado, né? Então, muito complicado a gente seguir esse caminho. Essas coisas existem. Tem efeito na mente. Se a gente está ciente do efeito, se a gente tem clareza suficiente para perceber o efeito, isso, isso não tem nada a ver com ter efeito ou não ter efeito. Tal como você fumar cigarro e você, não, meu pulmão está ótimo. Inicialmente você não sente o efeito disso. Mas fuma 30 anos para ver se não vai ter efeito. Você não vai começar a ter dificuldade. Então não é só porque você não está vendo que não tá tendo efeito, né? Muitas vezes é que o nosso olho não está treinado o suficiente, que a nossa mente não tem clareza suficiente para enxergar essas coisas, como se a gente fosse meio cego.
Isso não se aplica somente a... Isso se aplica principalmente na questão da prática, né? Eu acho que é o mais importante, né? Questão de outros seres, outros planos, né, que os mestres falam, né, tipo, aí é outro assunto também, né, que tipo, nosso olho não tem clareza para ver essas coisas, né, mas aí muitas vezes as pessoas saem céticas a respeito disso. Mas as pessoas não têm nem olho para enxergar o bem e o mal na própria mente, né, então o que dizer de devas e outros seres de outros planos, né. Tipo, é de meio que tem bondade na mente, né, tipo, tem esse brilho na mente, tem esse tesouro na mente. A gente tem que proteger esse tesouro, né, dele vazar, dele ser roubado, dele ser perdido. E é uma boa preservação, é bom preservar esse tesouro, né, que traz boas qualidades, traz um conforto mental ao nosso redor, uma harmonia ao nosso redor. Isso envolve conter as coisas que vazam da mente, né, que vazam em raiva, que vazam em cobiça, que vazam em delusão. Isso é sila, né? Conter as ações, conter as palavras, conter a mente. De ir em direções que vão contrárias ao Dhamma. A gente quer ter samadhi, a gente quer ter sabedoria, mas a gente não quer conter as ações. Conter as ações parece chato, né? Parece... A gente quer fazer o que a gente quer fazer, a gente não quer fazer o que a gente não quer fazer, né? Isso é muito moderno, né? Esse é o conceito moderno. Eu faço o que eu quero, eu não faço o que eu não quero. Eu tenho a liberdade de fazer isso. Mas o Buda não ensina assim. O Buda fala para você conter aquilo que não está em linha com o Dhamma. Conter as ações, conter a fala, conter os pensamentos. E a gente consegue conter essas coisas, depois fica mais prático, fácil na hora de praticar. Em termos de sila, para os leigos, né, temos os 5 preceitos, né? Como princípio geral, assim, né, tipo, é conter fala, ação e pensamento. Isso é uma coisa muito ampla. A gente pode aplicar a cada situação da nossa vida. Agora, como princípios básicos, né, tem os 5 preceitos que o Buda coloca, né? Que, tipo, o Buda coloca como, tipo, mínimo de status humano, né? Que, tipo, o Buda coloca que para nascer como ser humano, né, tem que ter praticado esses 5 preceitos como base, né? E se a gente não cumpre esses 5 preceitos sendo humano, né, então a nossa mente está abaixo do nível humano, né? Nossa mente está abaixo do nível humano, né? Então como que a gente vai ter samadhi? Como a gente vai ter sabedoria? Como que a gente vai sair do samsara? E aí você vê, se as pessoas já não gostam de não fazer o que elas não querem fazer, elas querem fazer o que elas querem fazer, pronto. Aí você fala de preceitos e as pessoas já vão embora, né? Não, mas eu quero ter samadhi, eu quero ter paz mental, eu quero ter saúde mental, mas no budismo não é bem assim que funciona. No budismo tem várias estruturas para você ter o benefício máximo, né? Buda fala de preceitos, né? Como não destruir seres vivos, como não tomar aquilo que não nos é dado, né? Sobre condutas, abster-se de conduta sexual imprópria, né? Abster-se de adultério, traição e coisas do tipo. Abster-se de mentiras, né? Enganação, obter vantagens usando mentiras e coisas do tipo. E também abster-se de coisas e substâncias que intoxicam a mente, distorcem a mente, tornam a mente mais nublada. Tem várias substâncias que fazem isso, inclusive o álcool, né? Substâncias que nublam a mente, deixam a mente com menos sati, menos clareza mental. Eles não têm clareza mental para conter a nossa mente no modo normal no dia a dia. O que dizer se a gente coloca álcool? Aí fica mais difícil ainda. E não falta exemplo disso, né? E todo mundo sabe de história que a pessoa vai no bar, toma umas e fala tudo que não devia falar. E se arrepende depois. Então faz coisas que se arrepende depois. E numa situação sóbria, teria capacidade de se conter. Mas numa situação que a pessoa está alcoolizada, ela não se contém. Isso quando não termina em acidente de trânsito e coisas do tipo, né?
acaba causando dano para a vida dos outros também, fazendo mais mau karma ainda. E as pessoas, as crianças são muito boas em arranjar desculpa para tudo, né? E tipo, não, mas só para não ficar bêbado, né? O Buda a pessoa interpreta, não, mas o Buda quis dizer isso, né? Qual mente que estava falando isso, né? De onde está vindo isso? Está vindo da mente do Buda ou está vindo da sua própria mente, né? Não, mas eu li, eu acho que... Não, cuidado. A mente é para arranjar desculpa muito boa, né? Então, assim... Óbvio que a gente tem que começar de algum lugar, né? Todo mundo já deve ter quebrado essas coisas em algum momento. Na nossa vida antes de ser budistas, né? Mas a gente tem esse interesse de ir para frente no caminho, né? A gente tem que começar arrumando essas coisas, né? Não adianta querer achar que dá para pular isso, né? E que o nosso problema é arranjar um mestre de meditação que ensina o objeto perfeito para a gente. A gente não limpa a nossa casa, não limpa o nosso quintal. A gente tem que procurar o mosteiro perfeito, o local ideal de prática, mas a gente não tem sila, a gente não tem bondade. Então, onde for que a gente for, a gente vai ter um inferno. O inferno vai junto. A gente cria esse inferno na nossa própria mente, a gente sai carregando por toda parte. E aí sai culpando os outros, né? Sai culpando o professor, sai culpando o mosteiro, sai culpando o retiro, sai culpando São Paulo, sai culpando tudo. Mas nunca é culpa nossa. Nunca é culpa da gente não estar criando um paraíso dentro da nossa própria mente. A gente cria um inferno e depois reclama. A prática é muito difícil, né? Mas a gente praticar no inferno é realmente difícil, né? Se a gente primeiro vai para o mundo humano e começa a praticar, fica muito mais fácil. Quando a gente pratica dentro do vulcão do inferno, né? Realmente é muito difícil. Você ainda faz coisas contrárias a isso, né? Que a gente tome a ditana de evitar o máximo que for possível, né? Distancia, né? Se tem algum vício nesse tipo de ações, né? Tipo, tenta se passar, né? Tipo, não, se eu faço isso, vou tentar evitar, né? Pelo menos não. Se eu fazer uma vez por semana, eu vou fazer uma vez por mês. Se eu fazer uma vez por mês, eu vou fazer uma vez a cada 2 meses, e assim por diante. Até a mente largar disso. E a mente largando disso, vai ver que tem benefício na prática. Vai ver que a prática vai mais fundo, vai aprofundar mais fundo. É como você querer chegar bem fundo no oceano, mas você está cheio de bolhas, de bolsas de ar, de boinhas, né? A gente quer se aprofundar em samadhi, a gente quer aprofundar em sabedoria, mas a gente está cheio de boinha. Boinhas que puxam para o lado de cima da superfície do samsara. Meu amigo, ou você larga dessas boinhas, e assim não adianta você querer nadar com força, né? Essas boinhas puxam você para fora da água, né? Que leva ao fim do sofrimento, né? Puxa para a superfície do samsara, onde tem sol, tem calor, tem encrenca. Então, esses 5 preceitos, né, você pode fazer um símbolo dessa forma, né? Ajudam a gente a aprofundar nossa prática, né? São como a gente furar essa boinha, ou soltar essa boinha, deixar, fica tudo mais fácil, a gente tem menos resistência para a mente aprofundar, e as quelezas mais grosseiras estão contidas. Se a gente puder conter mais quelezas, seja por fala, ação, pensamento, tudo isso também vai facilitar a nossa prática. Quando a gente entrar em meditação, a mente não vai ter tanta coisa para se agitar a respeito. Que são como boinhas dessas que as crianças vão na praia, né? Antes de nadar com força, você está cheio de boinhas segurando de você para cima. Vai nadar com muita força. Vai até conseguir vencer um pouco a resistência, mas é muito esforço e muito cansativo fazer isso. Quando você parar, pronto, você vai subir, começar a subir para a superfície para o terreno. Então, assim, se a gente quer realmente aprofundar na prática, a gente tem que levar a sério isso, né? E não querer pular degrau. Se a mente tem sila, ela pratica bondade, né? Faz os cantos regularmente, isso dá uma sensação de ser budista, sinceramente, né? Não ser só budista de rótulo, não ser só simpatizante budista, né? A gente se sente budista, no sentido, não que a gente crie um ego a respeito disso, mas assim, esse sentimento foi um sentimento saudável, né? Tipo, de
a gente realmente pratica, a gente tem essa devoção, a gente tem essa dedicação ao Dhamma, ao Buda e à Sangha, esse comprometimento. Isso é uma coisa que ajuda na prática, né? Você vê como que as coisas não são simplesmente, não, abre mão de todos os rótulos, né? Tipo, eu não sou budista nem não budista, né? Porque eu tenho que ser equânime com relação a tudo e é isso que eu tenho que falar para os meus amigos para parecer budista, né? Mas não, essa coisa de ser budista, né, tem um efeito positivo na mente, né? Você vê. Tem um lugar certo onde tem que ser abandonado, mas no começo é muito útil, né? Ajuda, dá um suporte na mente. A mente tem que ter boas qualidades, antes de querer ir além disso. Né? Primeiro tem que ter a bondade, depois a gente ir além da bondade e da maldade. Se não tiver bondade, não vai chegar nesse estado. Né? Então a gente tem que começar a praticar e revisar nossa prática, onde está errado. Né? E revisar esses pontos base. Né? Assim, quando a gente faz os cânticos diariamente, né? Tipo, isso tem um efeito de sentir budista. Né? A gente faz, nossa, eu tenho um compromisso com isso. Né? Eu levo isso a sério. Né? Isso é uma coisa importante da minha vida. Depois, na vida diária, fica mais fácil de conter, que a gente vai se lembrar dos ensinamentos, né? A gente vai se lembrar, opa, eu tenho que conter essa ação, eu tenho que conter essa fala, eu tenho que conter esse pensamento. Isso não está em linha com o Dhamma, eu vou conter isso. E depois fica tudo mais fácil. Então, tomando esses cuidados, né, nossa prática pode fluir melhor. Então, fica o convite de fazer esses testes, né? E ver os que a gente pode obter. Então é isso por hoje. Se alguém quiser fazer comentário, pergunta, dúvida, compartilhamento. Bom dia, eu tenho uma dúvida. Muitas pessoas sabem que eu pratico o budismo, que eu tento alguma coisa no budismo. Mas aí, se por acaso eu fico nervoso, mas você medita, né? Mas você não tá, a meditação não vai te deixar calmo, então não adianta meditar. Então as pessoas elas acham que não, você está sofrendo por quê? Você é budista, então parece que o budismo parece que eu já sou o Arahant, né? Mas não é isso. E eu tenho dificuldade de lidar com essa situação, não com as pessoas. Assim, Então, é bem comum isso, né? Tipo, essa coisa de tipo, as pessoas elas veem com esses rótulos, né? Tipo, não, budista é zen, ou então, tipo, as pessoas vêm com umas ideias tortas sobre o que é budismo, né? Tipo assim, não. O budismo assim, eu li num lugar que os budistas são vegetarianos. Então, como que você come carne, né? Tipo, assim, é tipo, meu amigo, quem é você? Na minha mente, com quem é você para falar isso? Né? Que autoridade você tem? Né? Mas assim, assim, as pessoas vão falar coisas, né? Tipo, assim, ideias sobre o que assim, elas acham que tipo, não, como é que fala? Você foi no retiro de meditação. Aí você volta e fala alguma coisa de forma mais firme. Não, mas você é budista, você não pode falar assim, tipo... Não dá bola pra isso, né? Porque assim, as pessoas têm ideias que, tipo... não, imagina, meditação não serve... eu também ouço isso dos meus pais mesmo, né? Tipo assim... Não, mas por que isso tá te... Como é que fala? Você tá falando de forma mais firme isso, né? Mas não tinha que ser... Acho que eu retiro só relaxamento, né? Tipo, você tem que estar relaxado e tal. Então, assim, as pessoas não entendem isso, né? Tipo assim... Mesmo em mosteiro, né? Quem praticou em mosteiro tailandês sabe, né? Que, por exemplo, essa coisa de enfrentar as quelezas. Quando você realmente pratica indo contra as quelezas. Isso tem, como é que chama? Elas revidam, né? Então, por exemplo, o monge está fazendo prática de jejum. E tipo, é comum quando o monge está fazendo prática de jejum, ele ficar mais irritado, porque você está enfrentando as quelezas. Então, assim... Está enfrentando a cobiça. Aí acontece, a aquileza da raiva vem com mais força. Então, assim, em mosteiro também, depois de um tempo você começa a falar, não, isso é normal. Assim, não, ele está mais estressado, mas assim, às vezes é porque realmente você faz uma prática mais a sério. Tipo, então, tipo, ele está com menos paciência, né? Tipo, os monges que faziam prática de Nessatika todo dia. Imagina, ele não está dormindo todo dia. Assim, a gente que pratica também pensava, nossa... eu vou procurar o melhor momento para falar com ele, né? Porque tipo, ele vai estar cansado, ele não dormiu. Então, assim, a gente era até bem comum, por exemplo, como só tinha uma refeição por dia, né? Falar assim, não, hoje vai pedir alguma coisa para outro monge ajudar a gente, alguma coisa, geralmente pedir depois da refeição, né? Todo mundo tá com fome, todo mundo não comeu desde o dia anterior, né? Então, assim, se pedir alguma coisa antes da refeição, a pessoa é comum de estar mais irritada. Porque assim, tem mais dukkha vedana no corpo, né?
Então, assim, as pessoas têm umas ideias tortas sobre o que é o budismo, que o budismo assim, é linear, assim, uma coisa tipo, não, você só vai ficando mais relaxado, relaxado. E não tem, assim, não é essa coisa real, né? Que assim, mesmo durante o dia, né? Por exemplo, você vê, assim, é uma prática em geral, mesmo para você pedir coisa para monge mais sênior, geralmente você faz depois da refeição. Você não pede antes da refeição. Então, assim, aí você olha para umas pessoas que falam isso, né? Que você falou, né? Tipo, não, mas se é budista não devia estar estressado. Mas, assim, a questão é, essas coisas surgem e desaparecem, né? Tipo, não tem, como é que fala? Você vê, quando tem mais dukkha vedana no corpo, é normal estar mais irritado. É normal estar mais com a paciência mais curta, né? É normal isso. Agora, excesso de conforto, por outro lado, leva à negligência também, né? Então, assim, essas coisas variam ao longo do dia, né? Assim, dependendo da nossa sati também, né? Tipo, agora, não é porque a gente está com fome que também a gente deve simplesmente agir de forma agressiva com todo mundo, né? Também não é por aí. Mas, assim, só o fator de ter mais estresse físico, né? Gera mais impaciência. Então, assim, isso é uma coisa, tipo, se a gente pratica, né? A gente, como é que fala? A gente vai ter condições de avaliar, mas aí não dá bola porque as pessoas falam nem tentar explicar, né? As pessoas não praticam, então elas não sabem como que é, né? Elas não sabem que, tipo, você realmente enfrentar as quelezas, né? Tipo assim, você fazer, por exemplo, essas práticas de, por exemplo, jejum, ou fazendo esse atique, né? Depois de chega uma hora que as quelezas cobram, né? E, por exemplo, às vezes, tipo, você conseguiu praticar durante a noite, meditou, viu a noite meditando. Depois no dia você está irritado com qualquer coisinha, você está super, tipo, você simplesmente explode com qualquer coisinha. Mas assim, se isso significa que a sua prática está indo para trás, ou que você não está praticando, na verdade não. Significa que você está, tipo, você está cutucando as quelezas, né? Então, assim, elas estão vindo com mais força. Então, assim, óbvio, você tem que tentar contê-las, mas assim, vai ter esses altos e baixos se você realmente está praticando. Tem momentos de altos e baixos, né? Então, assim, não tem que dar bola porque essas pessoas estão falando. Porque, assim, as pessoas que praticam sabem que é assim, né? Que tem esses altos e baixos, né? Que também tem esses momentos que você está mais irritado, tem esses momentos que você está com a paciência mais curta, tem esses momentos que você está mais agitado, tem esses momentos que você fica afetado com as coisas, tem momentos que você fica menos afetado com as coisas, né? Não é porque a gente coloca um rótulo budista ou que a gente é ou então que a pessoa vira monge, né? Não, a pessoa virou monge, então logo, tipo, a pessoa não tinha que ter raiva, a pessoa não tinha que estar irritada, a pessoa não tinha que estar impaciente. Ah, não, mas ele é monge, não tinha que estar impaciente. Então, assim, as quelezas não tem medo de um pedaço de pano, né? De uma cor de um pedaço de pano, né? E também não tem medo de se a gente rotula como budista ou se a gente rotula como sei lá o quê. Sim. Então, assim, nesses casos eu recomendo simplesmente putô. E não responder, não dá bola, porque as pessoas não vão entender e não tem como responder realmente, porque as pessoas não entendem, elas não praticam, né? E as pessoas são muito. É muito comum falar isso. Não, você é budista, você não pode falar isso. Assim, muitas vezes é muito nonsense, como é que é isso? Não tem sentido o que as pessoas falam, né? Ou então, tipo, ideias tortas sobre o que é budismo, né? Tipo, não, mas o budismo fala de compaixão, então logo você teria que ter compaixão e sempre me ajudar quando eu peço ajuda. Não, o budismo me ensinou a ser um capacho, né? Isso é ser capacho, Isso, né? Tapete, isso. né? Ah, não, imagina, se você não me ajuda, você não tem compaixão, logo você é um mau budista, né? Assim, isso chama-se jogo psicológico, né? Porque, assim, a gente tem compaixão e tudo. É mérito agir de forma compassiva, mas se a gente agir de forma compassiva sem sabedoria, a gente vai virar capacho dos outros, né? Porque todo mundo vai ficar pedindo ajuda pra gente, e vai ficar ajudando e não vai ter tempo pra gente, não vai ter tempo pra fazer essas coisas, vão deixar todo mundo folgado, né? Que todo mundo vai ficar encostado nas nossas costas, né? Então, assim, a sabedoria também é importante, né? Então, assim, também, acho que todo mundo experiencia um pouco disso, né? Mas eu recomendo simplesmente não dar bola. As pessoas não têm muita noção. Tá bom. Obrigado. Muito obrigado. Nada. Alguém mais? Anamin, você já tinha feito Itipso antes? Não. Nas últimas reuniões que eu consegui fazer contigo, a gente já fez o Itipso, embora eu não tenha decorado ainda. Ah, sim. Ah, e outra coisa, aproveitando que você falou de decorar, né? As pessoas falam de melhorar na prática, o que eu faço. Outra coisa é fazer, né? Memorizar os cânticos da manhã, né? Ou da noite, né? Os cânticos básicos, pelo menos, né? Tipo esses que a gente faz todo final de semana, né?
Você vê, memorizar os cânticos exige justamente o quê? Sati. Sati tem a ver com memória também, né? Então, assim, memorizar os cânticos é outra coisa, né? Porque, assim, para memorizar os cânticos, o que a gente precisa fazer? Repetição. Repetição exige disciplina, né? Essa própria coisa de lembrar o cântico mentalmente, né? Ajuda na prática, né? Então, assim, uma das primeiras coisas que você é passado no mosteiro a fazer, a primeira tarefa, varrer folha, a segunda tarefa é memorizar o livro de cânticos, né? Então, assim, tá vendo? Não é tipo, vá meditar na ponta do morro contemplando o vazio, né? Tipo, memorize o livro de cântico, né? Tipo, é muito mais concreto, né? Então, assim, recomendo também isso, mesmo para quem é leigo, né? Memorize os cânticos básicos, né? Memorize o Yossô, né? O Itipissô, o Salvacatô, o Patipanô. E se eu conseguir memorizar mais, vai memorizando os cânticos de reflexões básicas que a gente faz, né? Isso vira um recurso para a gente, quando a gente estiver num local que a gente não está com o livro, a gente consegue fazer mentalmente, né? Então, assim, também fazer esse experimento, né? Fazer esse teste. Isso também ajuda a sentir budista, né? A gente sabe, a gente é budista, mas não sabe nem o livro de cântico, né? O católico, pelo menos, sabe rezar Pai Nosso e Ave Maria, mas ele não sabe nem fazer o Itipsô, né? Como assim, né? Óbvio que a gente também tem a nossa limitação de tempo, né? A gente vai aprendendo com o tempo, né? Mas é bom fazer isso, né? A gente se sente mais budista fazendo isso, né? A gente vai sabendo os cânticos básicos, né? Tipo, o João contou uma vez, né? Um amigo presidente da SBB, né? Falou que uma vez ele foi na Tailândia num cerimônia do Vesak lá, né? Aí os tailandeses ficaram surpresos de ver ele fazendo Tipsô, né? Porque falaram assim, nossa, você sabe Tipsô, né? Porque os tailandeses aprendem Tipsô em tailandês, né? Então eles ficaram curiosos, sabe? Não, mas como você aprendeu? Mas tem o Tipsô versão Pali escrito em inglês, né? Em caractere latino, quer dizer, né? Então, assim, você vê, os países budistas, depois, quando você chega numa situação assim, você consegue praticar junto com as demais pessoas, né? E as pessoas ficam felizes de ver isso, né? Então, tudo isso ajuda também. Então, é bom memorizar. Alguém mais? Hugo, alguma coisa? Então, foi tudo ótimo. E agradeço aí pela prática, né? Nunca tinha feito online, né? E acho que é muito bom, né? Porque eu tô, né? Com a sinusite meio forte, então ficaria difícil ir presencial, né? Ficar aí espirrando e tal, assim, acho que não era muito bom, né? Mas é bem legal estar participando e ter uma sanga, assim, para participar, né? Para dividir as coisas e ter aprendizado com pessoas que praticam há mais tempo, com uma prática sólida, né? Dando fundamento pra gente, né? Eu agradeço mesmo. Muito obrigado. Então, assim, outra coisa que você falou de ficar tá doente, né? Tipo, de estar com sintomas físicos mais agravados, né? Então, assim, quando a gente fica doente, né? Tipo, a gente fica mais indisposto, né? A gente fica mais cansado, a gente fica mais impaciente. Às vezes alguém fala alguma coisa, a gente fica mais afetado, né? Você vê, isso mesmo não sendo budista ou não budista, né? Então, como é que a pessoa vem com umas ideias que, tipo, não, você é budista, você não deveria estar. Você não devia estar sofrendo com isso, né, meu amigo? Não é bem assim que funciona, né? Tipo, as pessoas têm ideias muito malucas, né? E expectativas, assim, nossa, muito altas sobre as coisas, né? E, assim, na realidade, você vê, quando você fica mais afetado com o corpo, né? Assim, fica mais recolhido, né? Mais interiorizado, né? Então, assim, esses altos e baixos existem, né? Não é simplesmente passar o trator por cima disso, né? Óbvio que é bom você ver, ter esse princípio de praticar mesmo com sinusite, a gente pratica, tudo bem. Talvez a nossa mente tenha mais, lidar com mais dukkha vedana, né? Tipo, sensações dolorosas do que normal, mas a gente faz o esforço, né? E às vezes a mente vai ter que brigar mais com as sensações para poder pacificar mais. A gente faz esse esforço, né? Às vezes num dia que a mente está, quando a gente está menos doente, né? Fica mais fácil pacificar a mente, né? O corpo está mais confortável. Mas você vê, não é simples, não é igual, não é igual, porque as condições externas não são iguais, né? Então as condições externas afetam esse corpo, afetam essa mente, né? Então, esse povo que acha que o budismo é você aperta um botão e você separa do corpo assim como se o corpo não te afetasse mais, não é bem assim que funciona, né? Você tem que carregar esse corpo lá e para cá, né? Ele é uma fonte de várias sensações, né, que afetam essa mente, né?
Então, assim, essa sensibilidade, assim, também do ponto de vista budista é importante essa sensibilidade, né? Tipo, por exemplo, assim, perceber a situação da outra pessoa, né? Exemplo, tem situações que a pessoa está ocupada. Se a pessoa está ocupada, eu vou tomar um cuidado, talvez a forma como tem que talvez se eu falar de uma forma muito direta, a pessoa se incomode. Eu vou perguntar, será que você pode me ajudar com isso, né? Ou então, tipo, como é que fala? De uma forma mais sutil, né? Tem outras formas de fazer, né? Que às vezes a gente fala de uma forma direta, né? Me ajude aqui com isso, e a pessoa está ocupada fazendo alguma outra coisa, a pessoa vai ter vai se sentir mais incomodada, né? Dependendo da situação, né? Você está resolvendo um problema muito pesado, alguma coisa assim. Ou se a pessoa está doente, né? Se a pessoa está doente ou está indisposta e a gente quer pedir alguma coisa para ela, né? A gente procura a melhor ocasião possível. Uma ocasião que a pessoa esteja melhor, que a pessoa esteja mais disposta, né? Então, assim, ter essa sensibilidade também é importante, né? Você vê, se a gente não espera, a gente espera que os outros também tenham sensibilidade com relação a gente, também deve praticar isso com relação aos outros, né? Então, assim, se a pessoa está doente, né? Você não pede para a pessoa, tipo, tem como você me ajudar a dar uma faxina na casa, né? A pessoa está de febre, doente. Não vai dar muito certo isso, né? Melhor, tipo, no dia que a pessoa esteja bem, ela vai te ajudar, mas se pedir no dia que a pessoa está doente, né? Deixa a pessoa quieta lá, né? Então, assim, também perceber, tipo, pensa que a pessoa está mais tensa, né? Tipo, vou tomar mais cuidado, vou tomar mais cuidado com as minhas interações, né? Isso de forma mútua, né? Tudo isso ajuda a ter mais harmonia, né? Essa sensibilidade com relação ao outro, né? E também perceber que com a gente é a mesma coisa, né? Quando a gente está, como é que fala, ocupado fazendo alguma coisa, tipo, tem também um certo tipo de envolvimento, né? A gente está aprofundado no negócio, tipo, a gente está, como é que fala, chegando a um resultado, escrevendo um artigo, por exemplo, tá fluindo bem a escrita, alguém pede, tipo, tem como você me ajudar a limpar a cozinha, por exemplo? Às vezes não é o momento, né? Tipo, às vezes a gente tem dificuldade de chegar nesse estado, né? De, tipo, tá fluindo bem as coisas, né? Então, assim, não é uma coisa que se aperta um botão, não. Eu tenho que sempre abrir mão também, né? Tem momentos que tem coisas que, como é que fala? Depende de, tipo, uma fluidez, né? Mas, por outro lado, também tem situações que a gente tem que praticar abrir mão também, né? Tipo, a gente realmente não tem necessidade de fazer aquilo naquela hora, né? A gente também pode abrir mão, né? É uma prática que a gente pode fazer. Às vezes a gente está rodando em círculo ali no problema e não quer sair, mas... E às vezes o que a gente precisa fazer para sair do problema é sair dali, parar um pouco de olhar para o problema, fazer outra coisa, depois voltar e a gente resolve o problema em 1 minuto, né? Então tudo isso, você vê, flexibilidade, né? Então, são flexibilidade e acessibilidade com relação aos outros, né? Tudo isso ajuda a ter mais harmonia, a ter esse cuidado com a nossa mente também, né? Tipo, perceber que o outro também, como é que fala? Por mais que a gente pratique, por mais que a gente pratique, né? Como é que fala? A mente tem altos e baixos todos os dias, né? Isso é normal, não é uma coisa simplesmente fixa, né? Então, saber o momento certo de falar as coisas, né? Que a gente quer falar, né? Uma das coisas que o Buda fala, né? Sobre a fala correta, né? Sobre o momento ser adequado ou não. Então, assim, não é simplesmente que, tipo, não, se você é budista, logo eu falo o que eu quiser na hora que eu quiser, você tem que aguentar, né? Você tem que reagir de forma equânime, né? Não é bem assim que funciona, né? O Buda colocou isso como um dos fatores lá da fala correta, né? Saber o momento apropriado de falar, né? E saber se a pessoa vai ouvir ou não. Se a pessoa não vai ouvir, por que você vai falar, então, né? Então, assim, no momento apropriado, né? O Buda não dava ensinamento avançado se a pessoa não estava pronta, né? Então, tudo isso são coisas que a gente deve olhar também, né? E só um detalhezinho, né? A gente costuma usar o termo, tipo, é mais apropriado usar o termo kalyanamitas, né? Tipo, companheiros de prática, né? Para quando é grupo leigo, né? Sangha a gente reserva só para os monges, né? E para iluminados, né? Porque, tipo, o critério que o Buda coloca lá, né? Os 4 pares, os 8 tipos de seres nobres, né? Então, eu dou uma talk que eu coloquei no canal, né? Tipo, os perigos do termo Sangha leiga, né? Porque tem uns perigos de usar isso, né? As pessoas às vezes... Acho que eu me empolguei. Não, mas sem problema, acontece.
Mas assim, que esse tema é uma coisa comum, às vezes, as pessoas falarem, às vezes eu mesmo falo, às vezes escapa, né? Mas assim, é bom a gente tomar esse cuidado, né? Porque às vezes gera umas ideias distorcidas no final das contas, né? Então é isso, pessoal. Bom final de semana, até semana que vem. Muito obrigado. Até mais. Obrigado.